Boa noite, me chamo César Augusto e o relato que contarei aqui estou escrevendo a pedido da minha avó Ana Maria. Eu mostrei para ela o relato A Vingança do Lobisomem de Itaobim e, por ser próximo aqui da região, ela se lembrou de uma família que mudou para nossa cidade uns 5 anos depois em que aconteceu esses fatos de Itaobim. E ela me pediu para relatar algo que aconteceu em nossa cidade, Almenara, próxima ao Vale do Jequitinhonha. Na época, minha avó era recém-casada e minha mãe não era nascida. Era no início da década de 60. Faziam poucos meses que os meus avós haviam se casado. Eles viviam em um povoado muito humilde, porém muito tranquilo, e viviam do que plantavam e criavam. Haviam poucas fazendas na região, e uma delas havia sido vendida para um jovem casal que vinha de uma outra cidade. Porém, nunca mencionaram de qual cidade eles vieram. Esse casal tinha um par de filhos gêmeos, em torno de 9 anos. Eles eram uma família muito reservada. Minha avó conta que a mulher era muito bela, porém tinha uma tristeza nos olhos. Seu nome era Amália. Seu marido era um homem de negros cabelos. Era muito bonito, simpático e demonstrava ter muito amor pela esposa e filhos. Meu avô foi contratado para trabalhar como cuidador dos animais e minha avó como lavadeira. Minha avó lavava as roupas na beira do rio, nas pedras, e passava as roupas com um ferro aquecido com carvão. Ela conta que adorava o que fazia. Bons tempos aqueles, dizia minha avó. Dona Amália deveria ter uns 30 anos, e ela trazia uma tristeza nos olhos de dar dó. Os meninos eram muito diferentes, não na aparência, pois eram idênticos, só mesmo os pais para saber quem era quem, mas diferente no temperamento. Minha avó conta que um era calmo, bom e muito carinhoso com todos, porém o outro tinha prazer em fazer maldades, inclusive com o próprio irmão. Meu avô conta que por diversas vezes encontrou galinhas com o pescoço quebrado e que uma vez o pegou matando um pato. Quando meu avô o repreendeu, ele falou que se quisesse quebraria o pescoço do meu avô também. Quando meu avô relatou o acontecido ao senhor Samuel, o que o filho Luiz Carlos vinha fazendo e o que ele falou para o meu avô, ele pediu 1000 desculpas e que iria repreender o filho, e pediu para o meu avô que não os abandonassem, pois era muito difícil conseguir alguém de confiança como os meus avós. Os meninos não iam à escola, eles recebiam aulas particulares 3 vezes por semana. Em uma dessas aulas, minha avó estava organizando as roupas que ela havia passado, quando ela ouviu um grito que vinha da sala. Quando ela correu para ver o que tinha acontecido, ela encontrou a professora dos meninos com o braço quebrado, uma fratura exposta. Minha avó ficou horrorizada. A professora gritava de dor e dizia que Luiz Carlos era um monstro. O menino gargalhava enquanto o outro chorava e tentava ajudar a professora. Minha avó decidiu não voltar mais naquela casa. Ela lavava e passava as roupas em casa e depois meu avô levava de charrete para lá. Quando os meninos Luiz Carlos e Luiz Flávio completaram 15 anos, as coisas estranhas começaram a acontecer. Certa vez, Luiz Flávio apareceu com uma ferida horrível na panturrilha, parecia uma mordida. E poucos dias depois, ele foi enviado para morar com os avós maternos, no município de onde haviam mudado. E meu avô percebeu que no quarto, que agora era só de Luiz Carlos, haviam colocado grades bem grossas nas janelas. Como meu avô tinha livre acesso para entrar na casa sede da fazenda, um dia ele aproveitou e subiu no piso superior e viu que a porta do quarto do menino também tinha grades nas portas, o que deixou meu avô bastante intrigado. Um certo dia, meu avô perguntou para o senhor Samuel o porquê daquelas grades,
e ele respondeu que o filho sofria de esquizofrenia e que ficava muito agressivo e, por medo dele se ferir ou ferir os outros, tomou essa atitude. Meu avô achou lógica a explicação e não fez mais perguntas. Os meses foram se passando, e em um dia em que meu avô estava de folga, ele viu na estradinha de terra o senhor Samuel chegando a galopes em seu cavalo. Ele desmontou e foi logo perguntando aos meus avós se ele tinha visto o filho. Meu avô respondeu que não. Ele montou novamente e antes dele sair ele falou para meus avós trancarem bem a porta e não sair por nada depois do escurecer. Meu avô pegou seu cavalo e foi atrás do patrão. Por volta das 18 horas, meu avô chegou em casa e foi logo trancando toda a casa. E falou para minha avó não acender as lamparinas e que por nada deviam fazer barulho. Por volta da 1 da manhã, meu avô acordou com uma tremenda algazarra no quintal, onde ficava o galinheiro e o chiqueiro dos porcos. Era uma barulheira de causar pânico. Ele se levantou lentamente e olhou por uma fresta na janela. E o que ele viu foi algo que ele nunca pensou que veria em sua vida. Com a claridade do luar, ele pôde ver uma criatura que, pelo tamanho, parecia ser um bezerro. Mas sua cara era uma mistura de cachorro com porco. E ele se esfregava no chão enquanto rasgava um leitão nos dentes. De repente ele parou e olhou em direção à casa. Meu avô pôde ver aqueles olhos amarelos e aquela boca suja de sangue que rosnava enquanto ele olhava em direção da casa. Meu avô foi se afastando devagar, temendo fazer barulho. Ele deitou ao lado de minha avó, que dormia profundamente, e permaneceu acordado, ouvindo a carnificina que aquela criatura fazia lá fora. O dia já vinha raiando quando tudo ficou em silêncio. Quando a minha avó acordou, ele contou o que aconteceu, e os dois foram ver o que a besta tinha feito. E quando olharam, viram todos os animais mortos. Os que não foram dilacerados estavam com os pescoços quebrados. Nessa hora, um arrepio percorreu a espinha do meu avô, e com medo no olhar, ele falou para a esposa que aquilo estava longe de acabar. Como ele não apareceu na fazenda, o senhor Samuel foi até lá e perguntou se estava tudo bem. E ele falou também que seu filho não havia voltado para casa, que sua mulher estava desesperada. Meu avô não contou nada do que havia acontecido na noite anterior, mas de uma coisa ele tinha certeza: precisava dar um jeito de se proteger e proteger a sua esposa. Naquela noite, ele ficou aguardando a visita da fera, que graças a Deus não aconteceu. No dia seguinte, ele voltou para o trabalho, e ao chegar lá, ele soube que o patrão havia encontrado o filho e que o havia trancado no quarto novamente. Os dias foram passando, e em um fim de semana, Luiz Flávio foi com os avós fazer uma visita para os pais. Ele foi até meu avô, deu um abraço apertado nele e disse para que se mudasse daquele lugar, e que temia pela vida dos pais, e que seu irmão não sofria de uma doença, e sim de uma maldição. Meu avô ouviu calado e concordou em pensamento, mas para onde ele iria com sua esposa se tudo que ele tinha era aquele pedaço de terra que ele comprou com suas poucas economias? A única coisa que poderia fazer era comprar uma arma e se proteger contra aquela fera. Meu avô viu ao longe os pais de Dona Amália e pôde notar que eram pessoas de posse. Depois que foram embora, o senhor Samuel veio até o meu avô e deu uma boa quantia em dinheiro e falou que sabia que ele havia perdido todos os animais e que ele estimava muito meus avós por sua lealdade e discrição. Muitos funcionários passaram por aquela fazenda, mas somente o meu avô permaneceu trabalhando. Um dia ele passava em frente à janela com grade, quando lá de cima Luiz Carlos jogou um saco com fezes que quase caiu na cabeça do meu avô. Quando ele olhou para cima, Luiz Carlos fez sinal com as mãos, como se estivesse quebrando o pescoço de alguém. 2 anos se passou, e um certo dia, Luiz Carlos de alguma forma conseguiu escapar.
E o senhor Samuel pediu para o meu avô tomar cuidado e disse que desconfiava que o filho não gostava do meu avô. 4 dias se passaram sem que conseguissem encontrar Luiz Carlos e, em uma sexta-feira, o animal voltou a ir no terreno do meu avô. Ele tinha comprado uma espingarda e uma cartucheira velha e as mantinha carregadas todo o tempo. Ele as pegou e ficou próximo à porta à espera que a fera entrasse. Ele atiraria. Quando aquilo se aproximou da porta, meu avô destravou a espingarda e ficou aguardando. Ele acha que o animal percebeu, pois ele se afastou da porta e voltou a atacar os animais. No outro dia, meu avô viu que mais uma vez todos os seus animais estavam mortos e a maioria com o pescoço quebrado. Por fim, meu avô tomou a decisão de conversar com o patrão e falar dos seus temores. O senhor Samuel ouviu tudo com lágrimas nos olhos e falou que não queria perder a amizade de meu avô, pois ele era muito só e que até seus pais o haviam abandonado depois que souberam da maldição que o filho carregava. Sim, ele acabou confessando que o filho, que agora com 17 anos, era um lobisomem. Meu avô sentiu compaixão e prometeu não abandonar o patrão e amigo. Pouco tempo depois, o menino escapou novamente e um fazendeiro das imediações acabou matando a fera. Depois que descobriram que o menino que virava lobo era filho do fazendeiro Samuel, eles mudaram às pressas. Mas antes, ele se despediu dos meus avós e, em forma de gratidão, lhes deram uma boa quantia em dinheiro, com a qual meu avô se fez proprietário de uma bela fazenda da região. Muitos anos depois, Luiz Flávio apareceu na fazenda dos meus avós e contou que depois da morte de seu irmão, sua mãe tirou a própria vida com veneno de rato, e que seu pai ainda vivia e sempre falava de seu fiel amigo Sebastião, e que ele continuava sozinho, pois o amor que ele tinha pela esposa nem a morte poderia pagar. Contou também que depois que a esposa morreu, ele havia confessado que não era pai biológico dos dois e que Luiz Carlos havia herdado a maldição do pai verdadeiro. Eu, César Augusto, que por diversas vezes ouvi essa história de minha avó e ao ouvir o relato A Vingança do Lobisomem de Itaobim, não pude deixar de fazer a comparação entre os dois relatos, já que Itaobim e Almenara são tão próximas, apenas 116 km de distância. Embora os nomes do relato de Itaobim foram alterados, eu e minha avó nos perguntamos se não seria as duas histórias sobre a mesma família. Meu avô Sebastião já não vive mais e Luiz Flávio nunca mais voltou depois daquela inesperada visita. Fica uma pergunta no ar: será que Jussara e Wagner eram na verdade Amália e Samuel, e que depois do segredo descoberto do então Evaristo precisaram fugir de Itaobim por medo dos filhos serem mortos? É muita coincidência, irmãos gêmeos, e um deles herda a maldição de se transformar em lobisomem do pai biológico. Como poderia isso acontecer 2 vezes em cidades tão próximas? Eu tenho tantas perguntas sem respostas. Tirem vocês suas próprias conclusões. E assim mesmo, o relato de minha avó Ana Maria, que por diversas vezes ouvi, e também do meu avô Sebastião. Boa noite. Tá aí, galera, relato aí sensacional enviado ao canal. Se gostaram, deixa aquele like aí, se inscreva no canal. Se possível, compartilhem os vídeos para ajudar na divulgação do canal. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Os links estão todos aí na descrição do vídeo. Quem tiver relatos iguais a esses e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.